presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda em Minas Gerais nesta sexta-feira. Antes de ir para a cidade de Divinópolis, o chefe do executivo conversou e tirou foto com apoiadores que o aguardavam na saída do Palácio do Alvorada. O presidente aproveitou a conversa e fez uma crítica a Lula. O que esse cara fez de barbaridade no Brasil? O que leva um cara para a pessoa votar nele? Eu falo sempre da Petrobras, 900 bilhões, mas não consegue entender. Em Minas, Bolsonaro foi recebido por seus apoiadores com a tradicional motociata. Ele percorreu ruas e avenidas até o local do comício, acenando para a população local que o aguardava na calçada em todo o trajeto. Na chegada da praça onde seria realizado seu comício, o chefe do executivo tirou fotos e cumprimentou os presentes antes de subir ao palco e fazer seu discurso. Em sua fala, o presidente voltou a fazer as críticas a Lula, relembrando das pautas do adversário e se mostrou confiante para as eleições. Teremos uma grande decisão pela frente. O que vocês querem para o futuro dos seus filhos? Vocês querem alguém na presidência que desrespeite a família brasileira? Vocês querem alguém na presidência que diz que vai liberar as drogas para os nossos filhos? Nós queremos à frente da presidência quem diz que é favorável à ideologia de gênero. Vocês querem alguém que não respeite a propriedade privada? Vocês querem à frente da presidência um ladrão da República? Nós, mais do que queremos, nós desejamos o contrário. Nós somos a maioria. Nós venceremos em primeiro turno. Não existe eleição sem povo nas ruas. A gente não vê nenhum dos outros candidatos fazer um comício sequer que se aproxime a 10% do povo que tem aqui. E disse que nunca agiu fora da Constituição, afirmando que em caso de reeleição fará com que todos ajam da mesma forma. O meu governo sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição. Em havendo a reeleição, todos, sem exceção, jogarão dentro das 4 linhas da Constituição. O presidente ainda relembrou de ações em prol da população brasileira. Passamos o Bolsa Família de R$190 para, no mínimo, R$600 com Auxílio Brasil. Atendemos a todos no Brasil. Batemos recorde de emprego no nosso país. A taxa de juros já começa a dar sinal que vai cair. O nosso produto interno bruto tem subido. O Brasil é um exemplo para o mundo. Vocês se lembram há pouco onde estava o preço da gasolina no Brasil e no mundo? E onde está hoje o preço da gasolina no Brasil? Isso não foi na canetada, foi num projeto votado e sancionado pelo presidente. Foi via proposta de emenda à Constituição promulgado pelo parlamento. E nós colocamos a gasolina num dos preços mais baratos do mundo. Por fim, Jair Bolsonaro relembrou da responsabilidade que o presidente eleito terá e que pode alterar o rumo do judiciário. E não se esqueçam, quem se eleger presidente esse ano indica 2 para ocupar o Supremo Tribunal Federal o ano que vem. Pode ter certeza, em eu sendo reeleito, esses 2 que irão para lá jamais serão favoráveis ao aborto também. Vamos à análise aqui do nosso time, começando com José Maria Trindade, em Brasília. Salve, Zé, boa noite. A reta final, faltam poucos dias, né, para a decisão sobre o futuro do Brasil. Muito boa noite, meu caro Vitor, hoje completo, né? Boa noite, meu compadre Augusto, muito boa noite, Ana, boa noite, Fiuza, boa noite, Diogo, e uma boa noite a você que nos acompanha e está sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, há uma corrida agora nesses últimos dias da eleição, né? E é realmente importante dizer que é uma decisão para o futuro do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro, veja como a vida é interessante. Todos imaginavam, a gente sempre fala de política e evidentemente de eleição, e diziam logo no início que a campanha correria pelas mídias sociais e pelo horário eleitoral de rádio e TV. O presidente Jair Bolsonaro inovou mais uma vez e restabeleceu no país o corpo a corpo eleitoral. É isso, o candidato tem que se apresentar, tem que suar, tem que ir ao povo. São ritos de passagem. Esta é uma realidade. Não se pode fazer candidatos online, que você não sente, que você não vê. Isso é uma troca. Isso não é só o presidente falando. Ele recebe dessas pessoas aí a energia, as conversas, faz a promessa olho no olho, e isso tem uma diferença muito grande. Então, em primeiro lugar, o presidente Jair Bolsonaro, na primeira eleição, ele estabeleceu um novo critério de eleição, esquecendo o horário eleitoral, né? E ficando muito nas plataformas. E lá ele já vinha numa pegada muito forte desse corpo a corpo, desse comício, que estavam abandonados pelos políticos. Isso não pode acontecer. E agora, de uma vez por todas, ele inventou a motociata e reinventou o corpo a corpo eleitoral. É isso, gente. Nós que cobrimos políticas estamos acostumados a ver isso aí. O candidato tem que ir onde o povo está, parafraseando a música do Milton Nascimento. Vou repetir, o candidato tem que ir onde o povo está. É assim. E ele vai, se entrega. Por quê essa troca? Porque as promessas são mais perfeitas, porque são feitas olho no olho. É esse o candidato Jair Bolsonaro. Agora, sobre o mérito do que ele fala. Uma grande responsabilidade. O mundo está sofrendo uma reviravolta depois da pandemia e depois da Segunda Guerra, dessa guerra Ucrânia-Rússia, né? Houve uma mudança de rumos e é preciso ter muita responsabilidade. Além disso, o mundo está passando por transformações e atualizações econômicas e tecnológicas. É preciso de alguém que possa liderar o país para o futuro. Hoje, os venezuelanos, cubanos e outros para a Argentina choram as decisões lá atrás que foram tomadas, talvez, pelos pais e pelos avós. Nós estamos decidindo o futuro do Brasil e isto é muito importante. Então, meu caro Vitor, é isso. Os últimos dias, a corrida total, e tem mesmo que mostrar a cara e falar das suas propostas e dos seus adversários. Agora você, Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Augusto, Ana Paula, Fiuza, e boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente, no primeiro semestre, ele tinha uma situação bastante desfavorável para ele. A conjuntura econômica não estava boa, a inflação era alta, os preços dos combustíveis estavam aumentando, vinham já de uma tendência de alta desde o ano passado. Havia toda essa questão econômica colocada, né? As pessoas com a perda de renda, incapacidade aí de conseguir suprir o básico, né? As pessoas mais pobres, as famílias mais pobres. E ele apostou em dois caminhos, né? Primeiro, ele conseguiu fazer a desoneração do ICMS, né? Estabelecer um teto do ICMS para a cobrança de ICMS para combustíveis. E depois ele conseguiu também estabelecer um valor mais alto para o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, até o final do ano, que foi uma medida ali claramente eleitoreira, já que com o objetivo de ter efeito a poucos meses das eleições e com validade até o final do ano. As duas medidas tiveram seu efeito. Com certeza, as famílias que recebiam o Auxílio Brasil e passaram a receber um valor maior conseguiram ali ter pelo menos algo paliativo, né, para a sua situação, né, para a sua incapacidade de comprar o básico, e os preços dos combustíveis caíram. A gente viu aí uma deflação nos últimos meses. E a campanha do presidente Jair Bolsonaro apostou muito em usar esses indicadores, usar os efeitos dessas medidas para mostrar resultado, para mostrar que o presidente estava fazendo algo para melhorar a situação das pessoas. Mas agora o que a gente tem visto nas últimas semanas, as últimas 2 semanas, ainda obviamente, o uso, né, desses fatos, desses dados,
para reforçar aí a candidatura do presidente. A gente viu nesse mesmo discurso ele citando esses tópicos. Mas outros 2 tópicos ganharam mais força, até em alguns momentos se sobrepuseram aos outros. Por exemplo, na campanha de rádio e TV, a gente vê com muita força a questão de atacar o adversário, o ex-presidente Lula, né? Obviamente, isso faz parte de uma campanha, o adversário também faz isso, o Lula também faz isso com o Bolsonaro. E isso em 2 pontos principais. Primeiro, na questão da corrupção, e ele faz a pergunta como é possível trazer de volta um ex-presidente, né, que fez e que participou daqueles esquemas de corrupção conhecidos, e a outra... E aí ele bate num ponto, né? E a outra questão é a questão do comportamento, a questão cultural, a questão dos valores, né? Ele fala aí da questão do aborto, a questão de gênero, fala de religião, que é uma coisa que nas pesquisas que foram feitas ultimamente tem sido muito importantes. Quer dizer, a população brasileira, mesmo os eleitores dos 2 lados, consideram essa questão dos valores importante para a decisão dos candidatos. Então ele está reforçando esses 2 pontos de maneira mais forte nas últimas semanas, e no caso da corrupção, aparentemente não tem conseguido efeito, né? Parece que as pessoas estão anestesiadas, os brasileiros estão anestesiados contra os escândalos de corrupção, não sentem, né, apesar de conseguirem ver que isso ocorreu ou que ainda ocorre, mas parece não sentir e parece não ser algo que seja prioridade de fato este ano. Agora você, Ana Paula Henkel, sua análise sobre essas falas do presidente hoje lá em Minas Gerais. Ana, boa tarde. Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancada e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, uma boa sexta, um bom descanso. Vitor, antes do meu comentário, uma cena impressionante, né? Eu achei impressionante, uma cena que viralizou nas redes sociais, mostra uma senhora de bengala, com dificuldade de andar, cantando o hino nacional, e essa cena viralizou porque muita gente comentando: se essa senhora não desistiu do Brasil, quem sou eu para desistir do Brasil? Eu acho que nós temos o vídeo, se eu não me engano. Vitor? Aqui, vamos ver. Pois é, Vitor, eu fico bastante emocionada porque foram 24 anos ouvindo o nosso hino dentro do Brasil, fora do Brasil, e ver uma senhora com dificuldade de andar, poderia estar em casa, no seu sofá, assistindo sua TV, fazendo seu crochê. Logo depois o presidente Bolsonaro encontrou essa senhora, está aí, nós temos a foto. Então, existe um sopro de esperança no Brasil muito grande em relação a tudo aquilo que a esquerda tenta demonizar: o patriotismo, as cores da nossa bandeira, os elementos do nosso patriotismo, o hino, as pessoas indo às ruas em qualquer lugar do Brasil de maneira espontânea. Não há dinheiro no mundo, nem marqueteiro, que coloquem essa quantidade de gente, esses girassóis humanos nas ruas do Brasil. E, Vitor, eu achei que o presidente foi muito feliz no discurso dele por alguns motivos. Para mim, o que eu enxergo nessa eleição, obviamente que nós temos que falar de programas sociais, planos econômicos, de infraestrutura, e isso tudo esse governo já demonstrou que é capaz de tocar. Olha aí o mundo passando, né, por um período pós-pandemia, sofrendo com índices inflacionários, índices de inflações nos países altíssimos, recessão aqui nos Estados Unidos, e o Brasil num crescimento aí muito positivo e muito constante. Então, o presidente tocou em pontos importantes que eu considero: o respeito à propriedade privada, o respeito às leis, que nós não temos visto isso por parte do STF,
o respeito à independência e autonomia dos três poderes. Nós também não temos visto isso nos últimos 2 anos no Brasil. E ele coloca aí uma questão importantíssima que os americanos em 2016, levaram muito em conta aqui. A indicação para ministros da Suprema Corte Americana, que o presidente Donald Trump indicou 3 e o presidente Bolsonaro, ou o eleito, agora em outubro, vai indicar 2 em 2023. E dentro desse contexto de respeito às leis, dentro do STF, existe o respeito à vida. Esse é um ponto que o brasileiro, que é, na sua grande maioria, a população na sua grande maioria cristão, sabe que uma das pautas mais nefastas do Lula é o apoio ao aborto, até como política pública de saúde. E isso é inaceitável. O presidente, ele defende o respeito à vida, ele defende o respeito às mulheres, o direito das mulheres começa no ventre de suas mães. E para mim, Vitor, para finalizar, isso entra numa questão bastante importante e relevante, né? Estará na cédula, sim, quem ache que rir da emoção de um pai diante do som do batimento cardíaco da sua filha no ventre da sua mãe, tem gente que gosta de fazer chacota disso. E tem gente que respeita a vida no ventre de suas mães. Não desumanizam a vida de bebês, mas combatem a desumanização de oponentes políticos que defendem a vida humana. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite a todos. Pois é, o nosso editor Cleiton Ubinha, né, como sempre, vai no alvo, vai na mosca, e eu acho que a manchete é essa. Farei com que todos ajam dentro da Constituição. E o que eu acho que é mais importante nisso aí, disparadamente? Nós não estamos vivendo uma atmosfera comum, nem perto do aceitável. Isso aqui não é uma tentativa de alarmismo, nem nada parecido. Não é possível continuar, né, se a gente quiser continuar chamando isso aqui de democracia, não é possível continuar com essa ação, principalmente por parte do Supremo Tribunal Federal e agora extensiva ao Tribunal Superior Eleitoral, essa ação grosseira, completamente distante do que é a finalidade da instituição. Eu não preciso nem categorizar, nem classificar isso aqui. Todos estão acompanhando. São ações de interferência no Poder Executivo, são ações de interferência na liberdade de expressão, são ações de interferência nos direitos dos cidadãos, são ações de perseguição. Isso é muito sério, é muito grave. Todo mundo que tem um pouquinho de juízo e responsabilidade reconhece isso. Isso vai ter que ser corrigido, a não ser que o regime desande, né, e vire de fato aí como alguns viram, né? Aqui na América do Sul, por exemplo, a gente tem visto, infelizmente, ao redor do mundo hoje, existe bastante essa tendência a um autoritarismo velado, né? A um totalitarismo frouxo, liderado por falsos propagandistas, né? Aqui o personagem mais caricato disso que a gente viu recentemente foi o João Dória. Aquela figura ali, uma pessoa parece que imune ao sentimento da vergonha e que trazia, né, diretrizes de propaganda falsa para sujeitar a população, para impor medidas autoritárias, como nós vimos. Isso não é retórica, não é panfleto, não é figura de linguagem, isso é fato, né? Infelizmente, não tenho nenhum prazer em comentar, nós passamos aí ultimamente, e especialmente por conta das circunstâncias da pandemia, nós passamos por medidas muito sérias de supressão de direitos individuais, muito sérias. E o Supremo Tribunal Federal está, né, no Brasil, ele é o protagonista disso. Isso aqui também não é uma provocação, isso aqui também não é uma vontade de colocar aí uma polarização entre o Supremo e o Bolsonaro, de jeito nenhum. O que eu estou falando, eminentes juristas falam, esses inquéritos que não são defensáveis,
e essa ação toda cacifada, ou pelo menos fermentada, por uma imprensa que se degenerou e que fica instigando, fustigando ministros do Supremo para ações que não são defensáveis dentro do regime legal. Então, eu acho que o presidente destacou isso pelo seguinte: ele tem engolido muitos sapos nesse aspecto, né? Ele governou, né, todos que querem dizer, a própria Carmen Lúcia, né, para citar um dos ministros supremos, chegou nessas lives. Isso tudo não pode continuar. Isso tudo não é compatível com a democracia, nem com a compostura. Né? Ministros da máxima corte fazendo lives em que eles falam pelos cotovelos, dizem qualquer coisa, atacam os inimigos políticos. Isso não tem nada a ver com o poder judiciário. Então isso não pode continuar num ambiente saudável de democracia, evidente. Mas não dá para dizer que há um desgoverno, porque as políticas estão aí, os resultados estão aí. Nós temos dado aqui de uma maneira muito equilibrada os resultados, muito objetiva, e há resultados. Agora, o presidente ainda assim engoliu muitos sapos. Ele foi muitas vezes atropelado, provocado, e ele, no caso, representando ali justamente aquele investido pela população, né, da representação popular. Eu entendo isso da seguinte maneira: o presidente está dizendo que se ele for reeleito, ele vai parar de engolir esses sapos. E eu acho que ele tem que parar. Como a gente tem falado aqui sempre, o Senado, né, estavam falando lá sobre revisões, né, de atos abusivos do Supremo, não é possível a continuidade disso. O Congresso também não pode se sujeitar, mas é claro que o presidente da República, né, Poder Executivo, é o maior, é o mais poderoso do país, numa situação em que seja reeleito, após receber um apoio, como a gente está vendo, impressionante nas ruas. Ele tem muita força, tem muito cacife político, e ele deve sim, né, não entrar num ringue, numa rinha, nada disso, mas ele deve começar politicamente, dentro das 4 linhas, a dissuadir esses atos abusivos que vêm do Poder Judiciário. E a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meus companheiros de bancada, boa noite a você que nos acompanha. Bom, vai chegando ao fim o primeiro mandato do presidente Bolsonaro, e sem que ele tenha protagonizado um único atropelamento da Constituição. Essa mesma Constituição tem sido tratada aí com menosprezo pelo Poder Legislativo e a socos e pontapés aí pelo Poder Judiciário encarregado de preservá-la. O Bolsonaro é acusado o tempo todo de praticar crimes futuros. Ele vai dar um golpe, ele vai fazer isso, não fez nada. Ele foi o único chefe de poder que tratou a Constituição com respeito. É bom que ele passe esse recado, sim. Se ele conseguir o segundo mandato, vai ser bem diferente. Ele pode cobrar energicamente dos demais poderes o respeito à Constituição que ele sempre mostrou. Nós estamos vendo aí o TSE andando às tontas, né? Estão descobrindo agora como é ridículo alguém que se acha capaz de discernir o que é verdade, o que é mentira, o que pode, o que não pode. Eles estão aí só fazendo um papelão atrás do outro, mas é sempre na mesma direção. Eles gostam, né, de atribuir culpas aí ao presidente Bolsonaro. Não pode mostrar o que houve em 7 de setembro, não pode mostrar o discurso da ONU, não pode mostrar... É só proibição. Depois dos ultimatos sucessivos, expedidos aí pelo Supremo durante o mandato do presidente, agora, durante a campanha eleitoral, o TSE faz a mesma coisa. É isso que precisa acabar, porque isso sim é um desrespeito absurdo pela Constituição.